Irmãos queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por esse momento de celebração, momento de adoração ao Senhor. No dia do Senhor, o povo da aliança reunido para cultuá-lo, para adorá-lo. Muito me alegro em ver a igreja vibrante, atuante. Muito me alegro em ver a graça de Deus em nosso meio. Que Deus muito abençoe o reverendo Niclésio, o conselho dessa igreja, que a obra do Senhor cresça abundantemente nesta cidade. Uma grande alegria para mim retornar a esta terra, uma grande alegria para mim retornar a esta amada igreja. Quero agradecer ao conselho pelo convite, pela confiança. Posto isso, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 2, 25 a 35. Evangelho segundo escreveu o médico e evangelista Lucas, capítulo 2, 25 ao 35. Os irmãos fiquem tranquilos, eu não passarei da meia-noite. Amém, irmãos? Brincadeira, irmãos, mas vamos lá. Lucas, capítulo 2, 25 ao 35. Nos diz assim, a Escritura: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de Deus, os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Queridos, na próxima semana, na quarta-feira, as famílias irão se juntar, as famílias irão se reunir, a chamada noite de Natal. E na quinta-feira, no dia 25, o chamado dia de Natal. Jesus, ele não nasceu no dia 24 de dezembro, mas por causa da data do nascimento do imperador Constantino, o primeiro imperador cristão que se converte ao cristianismo, o aniversário de Constantino, dia 24 de dezembro, convencionou-se comemorar o Natal nesta data. E as famílias se reúnem, e as mesas fartas, mas os corações vazios, sem Cristo, sem a verdade do Evangelho. E muitas vezes ali presentes são trocados, e muitas coisas acontecem, alguns se embriagam, não sabem nem o que está acontecendo naquele momento. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? O que significa comemorarmos há séculos durante a história o nascimento de alguém, o nascimento de uma criança, de um bebê, do menino Deus, envolto naquela manjedoura, porém o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. O que é o verdadeiro Natal? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite achando que o Natal era apenas isso: nos reunirmos, nos congratularmos com os nossos pares, os nossos entes queridos,
Talvez você entenda que o Natal é apenas isso, comprar uma roupa, trocar um presente, ou alguma coisa dessa natureza devido ao consumismo do nosso tempo. Não, o Natal é muito mais que isso. Nós temos diante de nós exatamente a verdadeira essência do Natal e o que representa o Natal. Gostaria de compartilhar com vocês essa noite sobre o Natal segundo Simeão, quando a esperança encontra a salvação. O Natal segundo Simeão, quando a esperança encontra a salvação. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer algumas observações no texto. Eu gostaria de transportá-lo agora para uma cena. O que Simeão viu diante dele? Imagine um homem velho, de mãos trêmulas, andando lentamente por entre as colunas do templo de Jerusalém. Seu olhar é atento, cheio de expectativa. Ele não é salvação aos homens. Simeão é exemplo de fé perseverante, justo, piedoso e sensível ao Espírito Santo. Quando ele vê o bebê, imediatamente o Espírito testifica quem ele é e o que ele faria. Perceba a expressão, a consolação de Israel. É um título messiânico dado a Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40, o profeta dirá que Deus enviará a consolação para Israel. Cristo, o menino Deus, nascido numa manjedoura no meio dos animais, mas aquele menino envolto em faixas. Aquele menino nascido ali no lugar simples, humilde, porque não havia lugar para ele nas pousadas da época, colocam ele numa estribaria, mas aquele menino reinaria sobre os povos, reinaria sobre as nações e traria salvação a todo aquele que crê. Natal não é uma simples troca de presentes no dia 24,
Natal não é uma simples mesa farta com muita comida. Natal não é troca de presentes no trabalho, na família, no amigo secreto. Natal é a salvação de Deus revelada aos homens. O Espírito guiou até o templo. No momento exato, meus irmãos, Deus não se atrasa, a promessa é cumprida, a promessa chega. Simeão contempla a salvação de Deus diante dos seus olhos. Deus é fiel. O Natal é a prova de que Ele cumpre suas promessas, mesmo após séculos. Séculos se passaram da profecia de Isaías, de Jeremias, do salmista que escreve o Salmo 2. Séculos se passam até a vinda de Simeão, até a sua existência. Mas quando ele vê o bebê, mas quando ele contempla o menino, o Espírito confirma ao seu coração. Deixe-me lhe dizer uma coisa: espere em Deus, Ele é fiel, ainda que pareça demorado, Ele não falha, suas promessas se cumprirão. O Natal nos chama a renovar a fé em um Deus que não esquece o que promete. Deus não tem amnésia, Deus não se esquece de nenhum dos seus. Deus não se esquece do seu povo. Ele prometeu enviar salvação ao seu povo, e Ele enviou Cristo, o menino Deus, para salvar os homens dos seus pecados. É o que Mateus nos dirá de forma tão clara, tão tácita. Em segundo lugar, volta os seus olhos para os versos 28 a 32. O Natal segundo Simeão, quando a esperança encontra a salvação. O Natal manifesta a salvação de Deus a todos os homens. Perceba o que Simeão dirá: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Despedir aqui no texto grego traz a ideia de liberar um servo. Ele agora estava liberado para partir em paz, partir tranquilo. Simeão está pronto para morrer em paz, por um motivo muito simples: a salvação de Deus fora revelada a ele. O Natal é importante? É importante reunirmos as nossas famílias, os nossos amigos, nos congratularmos, termos um momento ali na ceia, o dia 24, o almoço do dia 25. Não há nenhum problema com relação a isso. Mas você que nos visita nessa noite, você já parou para pensar? Tiago, o irmão de Jesus, nos dirá que a vida é um sopro. A minha vida é uma neblina, a sua vida é uma neblina. Eu não sei o que acontecerá comigo amanhã, eu não sei o que acontecerá comigo ao retornar para casa nessa noite. Mas Simeão, ele solta um brado de esperança para todos os homens. Senhor, eu estou pronto para morrer, pode me despedir em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Natal é salvação, Natal é uma certeza. Deus salvou o seu povo, Deus prometeu salvar e restaurar o seu povo. Quem crer no menino Deus, que 33 anos depois morreria naquela cruz pelo seu povo, pelos eleitos, tem a certeza de vida eterna, de estar com Ele para toda a eternidade. Jesus é chamado de salvação, não apenas portador da salvação, Ele é a salvação revelada aos homens. Simeão agora poderia morrer, Simeão agora poderia descansar em paz, pois os seus olhos contemplaram Cristo o Senhor, Cristo o Salvador, e ele tinha certeza aplicada pelo Espírito que a salvação de Deus havia alcançado a sua vida. Para onde você irá depois do seu último fôlego de vida? Para onde você irá quando fechar os seus olhos? Algumas pessoas não têm essa certeza, e algumas pessoas que estão na igreja há anos não têm essa certeza. Deixe-me lhe dizer uma coisa: Natal é salvação, a salvação manifesta de Deus aos homens. Quem crê no Filho tem a vida, disse Jesus. Quando olhamos para Ele, quando contemplamos sua graça, sua glória, nós podemos ter a certeza da salvação.
Simeão nos traz uma dupla revelação, segundo o texto. O médico evangelista Lucas continua: esse menino será luz para os gentios e glória para Israel. O Natal é um Natal missionário. O Natal nos revela a luz para os gentios. Quem é um gentio na Bíblia? É um povo que está longe de Deus, da aliança, das promessas, da lei, da palavra de Deus. Durante essa semana, a ideia do espírito natalino, que não é bíblico, tá? O espírito natalino não é bíblico, isso é heresia. E, se você passou o ano todo intrigado com alguém, peça perdão. No amigo secreto da empresa, se você está com raiva de alguém, peça perdão. E até os crentes, os filhos dos crentes, eu vou colocar o presentinho ali, mas se comporte, senão você não vai ganhar. Papai Noel vai vir colocar o presentinho ali na sua cama. Isso não é bíblico, meu irmão. Nós não cremos no espírito natalino, nós não cremos nessas coisas. Isso são lendas e mitos criados por uma sociedade sem Deus, sem Cristo, sem a sua palavra. Para nós, o verdadeiro sentido do Natal é o Cristo de Deus revelado aos homens, para trazer salvação a todo aquele que crê. Ele é luz para os gentios, aqueles que estavam longe, distantes, no delírio, nos enganos do seu coração. Deus fez-se carne, habitou entre nós, João 1,14, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Natal é glória para Israel, para o povo que aguardava a promessa, para o povo que aguardava o Messias, a salvação. Você que nos visita nessa noite, deixe-me lhe dizer algo, meu caro. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Talvez você não escute essas verdades em outro lugar. O Natal nos convida a ver Jesus como a única salvação verdadeira. Desde janeiro até dezembro, nós estamos à porta de um ano novo. E muitas pessoas fazem planos, e muitas pessoas inventam coisas e imaginam coisas nesse período. Mas o único que pode trazer esperança ao seu coração é Jesus, é a salvação de Deus revelada aos homens. A única salvação verdadeira. Não é se você foi um bom menino durante todo o ano e se comportou e vai receber um presente do dia 24 para o dia 25. Não é se você foi um bom funcionário e vai ganhar o presente de funcionário do mês ou funcionário do ano. Não. O Natal é a salvação revelada, pois não há salvação em tradições, em religião, em boas obras. A salvação está somente em Cristo. Somente nele a salvação para os homens, para a minha alma, para a sua alma. Se vimos a salvação, podemos viver e morrer em paz. A mesma ideia de Simeão: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a salvação que vem do Senhor. O Natal nos envia ao mundo. Todos os povos precisam da luz. Você já falou de Jesus para alguém durante essa semana? Você já falou de Cristo para alguém? Você já orou por alguém durante esse mês? Você vai orar e falar do verdadeiro sentido do Natal para alguém durante toda essa semana? Dia 24, dia 25, esse período natalino, onde muitos se deixam levar pelo espírito do Natal. Aproveite a oportunidade. Leve a salvação de Deus aos homens. Fale de Jesus por alguém, ore por alguém, traga a salvação de Deus, a luz dos gentios revelada aos homens durante essa semana. O Natal de Simeão, quando a esperança encontra a salvação em terceiro lugar. Versículos de 33 a 35. O Natal confronta os corações com a verdade de Deus. Este menino, segundo Simeão, relatado pelo evangelista Lucas, este menino está destinado tanto para a ruína
como para levantamento de muitos, para ser alvo de contradição. Uma espada traspassará a tua alma. O menino é a causa de divisão, ruína para os arrogantes, salvação para os humildes. O menino Deus, aquele menino envolto numa manjedoura, depois visto por Simeão no templo, aquele menino tão frágil nos braços de sua mãe. Anos depois, na cruz, aquele menino seria alvo de contradição. Para quem? Para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Para aqueles que querem viver de acordo com suas paixões, de acordo com os desejos do seu coração. Para aqueles que querem viver de acordo com os devaneios, a loucura desse mundo. Aquele menino traria ruína para alguns, os arrogantes, os reis da terra. Mas aquele menino veio para trazer uma certeza aos homens. A manjedoura está vazia, a cruz vazia, o túmulo vazio, mas o trono está ocupado. Ele reina, ele governa, ele é o Rei dos Reis. De tal sorte que todos aqueles que olharem para ele, para Cristo, de tal sorte que todos aqueles que contemplam a cruz vazia, mas aqueles que têm o trono do seu coração ocupado por Cristo, terão agora esperança, a esperança da salvação. Mas os arrogantes desse século, os soberbos, os homens cheios de si, aquele menino seria motivo de ruína, de tropeço, de contradição. Há uma palavra de Jesus para nós: os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Natal é muito belo, reunir a família, estar ali entre os nossos, o amigo secreto da firma, do trabalho, da empresa, isso é muito bonito. Mas o Natal vai muito além que isso, e o Natal é muito mais profundo do que isso. O Natal revela quem um homem é: mau. Por isso que o menino Deus teve que vir, Deus teve que providenciar salvação aos homens, porque o meu estado era terrível, o seu estado era terrível, mas Deus providenciou a salvação. Esse menino que está nos seus braços, Maria, esse menino será motivo de contradição, ruína para alguns, salvação para outros. A quem aquele menino iria salvar? Aqueles que entenderam o que o profeta Isaías dissera há 2000 anos atrás, antes da vinda do Cristo. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aqueles que estavam na região da sombra da morte, sobre eles resplandeceram a luz. Natal é luz, é transformação, é a salvação de Deus para os miseráveis que andavam nas trevas. Natal é a resposta de Deus para salvar os homens. Maria ouvirá o grito da cruz. O Natal carrega a sombra da cruz. Nós não cremos nas obras. Nós não cremos numa teologia de obras. Seja bonzinho durante o ano todo e no Natal você terá a sua recompensa. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos na salvação pela graça. O que é graça? Um favor imerecido. Segundo Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, o mendigo miserável e desgraçado que levanta as mãos para cima para receber o presente do grande rei. Isso é Natal, isso é salvação. Jesus salvou a minha vida, isso é Natal. O Natal nos força a decidir: ou você se curva ao grande rei, ou você vai viver agrilhoado, aprisionado aos seus pecados. Os que recebem Jesus com fé são levantados, os que os rejeitam cairão. Os que olham para a cruz, os que olham para Cristo, 33 anos depois, o menino Deus jogado, humilhado, esbofeteado sobre os apupos de uma multidão ensandecida,
Soltem Barrabás, matem o Cristo. A hora nona, 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, suspenso entre a terra e o céu, sangrando, sofrendo a tortura, as augúrias da cruz. Cristo morre. Seu corpo, 3 dias, não estava mais entre nós, mas um domingo pela manhã, as mulheres vão embalsamar o seu corpo, colocar perfumes e prepará-lo, como era o costume da época. Mas eles escutam a voz de um anjo que diz assim: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Jesus vive, Natal é salvação, Cristo ressuscitou. Esse Cristo está aqui nessa noite, Ele pode trazer vida e esperança ao seu coração. Os que recebem Jesus com fé são levantados pelo Espírito, pela graça de Deus. O Natal segundo Simeão, para Simeão o Natal foi o fim da espera, o auge da esperança e o início da paz. Talvez você tenha entrado aqui sem esperança nessa noite. Talvez o seu final de ano, o seu Natal nessa semana seja o Natal do Instagram. Tirar uma foto sorrindo. Mas talvez o seu coração esteja sangrando. Talvez a sua vida esteja em frangalhos. Deixe-me lhe dizer algo que pode mudar a sua vida. A esperança pode encontrar a sua vida. A salvação de Deus pode escrever uma nova história para você nessa noite. O menino que ele viu, Simeão viu a consolação, a luz e a salvação. E para você, quem é esse menino? Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta vai mudar a sua vida para sempre. Nós não cremos em obras, nós não somos romanistas, nós não somos espíritas, mas nós cremos naquele que veio ao mundo para trazer vida e salvação, vida e esperança aos homens. De tal sorte que não importa como você está, de tal sorte que não importa quanto você tem, o que você é, a sua vida, a sua família, o seu casamento, no que você crê, no que você acredita, não. De tal sorte que nessa noite você precisa apenas olhar para a cruz e entender o verdadeiro sentido do Natal. Salvação revelada aos homens quando a esperança se encontra com a salvação. Nós temos um novo rumo, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova perspectiva de existência. Não saia daqui nessa noite sem entender essas verdades. Isso pode mudar a sua vida para todo sempre. Gostaria de aplicar esse texto ao meu e ao seu coração. Em primeiro lugar, se você está cansado de esperar, lembre-se de Simeão. Deus é fiel, cumpre suas promessas. Persevere, não desista. A salvação, a graça revelada, corra para a cruz, contemple a manjedoura, mas contemple também a cruz. O Natal é a esperança de Deus, é o Evangelho revelado aos homens. Segundo lugar, se você ainda não viu a salvação, Simeão passou a vida toda esperando. Simeão passou a vida toda esperando para ver a salvação. Se você ainda não viu a salvação, olhe para Jesus hoje, Ele é o Salvador. Mateus, quando fica sabendo do relato, ele vai nos dizer no primeiro evangelho, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu Cristo, o Senhor, o Salvador dos homens. Em terceiro lugar, se você vive como se o Natal fosse neutro, apenas uma semana, apenas um período do ano de muito consumismo, de muitas bebidas e comidas, a mesa farta, mas o coração vazio, saiba, meu querido, minha querida, o menino da manjedoura é o rei que exige uma resposta de você. O menino da manjedoura é o rei que exige uma resposta sua nessa noite. Simeão termina o texto olhando para aquele menino, aquela cena no templo. Maria, esse menino, será também motivo de contradição para muitos. Por fim, como igreja presbiteriana de Caicó,
Sejamos como Simeão, cheios do Espírito, atentos à promessa, prontos para proclamar o verdadeiro Natal, que é a salvação de Deus revelada aos homens. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Eu gostaria de orar com você e por você nessa noite. Eu não sei como você chegou até aqui, sem esperança, o peito sangrando, a vida em frangalhos. Mas o verdadeiro Natal, o Natal da manjedoura, o Natal de Cristo, o Natal do menino Deus, nos convoca, nos convida à esperança, à salvação, à redenção. Deus revelou a sua salvação aos homens. E Deus pode revelar a salvação a você nessa noite. Meu irmão, minha irmã, você que não tem vivido dias fáceis, você que tem vivido dias difíceis, e talvez durante essa semana você tenha passado por provas e tribulações e muitas dificuldades. Deixe-me lhe dizer uma coisa: o Natal também nos lembra que Deus não se esquece das suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Ele cuida de você. O Natal, Deus revelando suas promessas ao seu povo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite. A Tua palavra foi exposta, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação revelada por Deus aos homens, nos disse nessa noite que a esperança pode se encontrar com a salvação. Vai de encontro aos corações feridos, machucados, dilacerados pelo pecado, pela miséria do mundo, pelas mazelas do mundo. Revela, ó Deus, a esses homens salvação, como o Senhor revelou a Simeão naquele dia, ao ponto daquele homem dizer: agora Deus já pode me levar, porque eu contemplei a salvação revelada aos homens. Senhor, restaura vidas pelo Teu Evangelho, pelo poderoso Evangelho. Senhor, aqueles que chegaram aqui sem esperança, rindo por fora, mas sangrando por dentro, que o Senhor se revele a eles, que o Evangelho de Cristo, da esperança aos homens, seja restaurador na vida de cada um deles. Os Teus filhos e filhas, aqueles que já conhecem ao Senhor, aqueles que já entenderam o sentido do verdadeiro Natal, mas que por uma situação ou outra estão desanimados, desencorajados, que Teu Espírito revele a eles que o Natal é o cumprimento das promessas de Deus na vida do Seu povo. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus, o Senhor não esquecerá das suas promessas na vida do povo da aliança. Se com o Teu povo, ó Deus, nós oramos em nome de Cristo e para a glória dEle. Amém. Que Deus os abençoe.